Foi bem. Boa noite a todos. Como disse a Sônia, hoje é 3 de outubro. É uma data importante para o Espiritismo e também para mim, particularmente. Hoje está fazendo 47 anos que eu conheci minha esposa. 2 anos, 7 meses que depois nos casamos. Portanto, hoje estamos fazendo 44 anos, 4 meses, tá ligado? 44 anos, 4 meses, 15 dias estamos casados. Mas não, eu não vim aqui para falar de mim, claro. E agora? Melhorou? Não? Então? Peraí, vou pegar o... melhorou, né? Até porque hoje a garganta não está legal. Essa mudança de tempo, para quem já teve um probleminha, então, pegando outro assunto que o pessoal vai dar um jeito aí, pelo menos durante a palestra, mas depois pode voltar ao normal. Na palestra se segura agora. Então, como eu disse, eu não vim falar de mim, vim falar dele, de Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita. Na verdade, ele não é o criador da doutrina. De codificador, nós vamos comentar a respeito. No dia 3 de outubro de 1804, apenas Renato de Napoleão, que tinha sido eleito imperador, ou coroado imperador, em abril, em 3 de outubro nasceu em Lyon, na França. Desculpe o meu francês, mococa, porque eu sou monoglota. Então, em francês, eu só tenho oui. Nasceu em Hippolyte Léon Desargues Revel, filho único de Jean-Baptiste Léon Revel e Jeanne-Louise Duhamel. Detalhe importante, filho único. E nós vamos comentar por quê. Ele fez seu estudo na escola de Pestalozzi, em Verdun, na Suíça. Pestalozzi era considerado, no século XIX, o maior educador do mundo. Essa escola Pestalozzi tem curso Pestalozzi em homenagem a ele, que era considerado um dos maiores educadores. Ele tinha um método especial para educar crianças e Kardec, no caso, o Evangelizado, estudou lá na escola, que era um castelo lá na Suíça. Aos 14 anos, já ensinava aos seus colegas menos adiantados, criando curso gratuito para os mesmos. Então, com 14 anos, ele já ajudava o Pestalozzi, ensinando aqueles que tinham mais dificuldade. E aos 18 anos, ele bacharelou-se em Ciências de Letras. Retorna à França e publica as seguintes obras. E nós vamos comentar também por que nós vamos colocar tudo isso em relação ao Hippolyte. Por que as obras que ele publicou? Plano para a melhoria da instrução pública, em 1828. Curso prático de ordem aritmética, segundo o método Pestalozzi, para alunos dos professores primários das mães de família, 1829. Gramática francesa clássica, 1831. Manual para exame para os diplomas de capacidade, soluções razoáveis das perguntas e problemas de aritmética e de geometria, em 1846. Catecismo gramatical da língua francesa, 1848. Editado normal dos exames da prefeitura e da Sorbonne, acompanhado de ditados especiais sobre as dificuldades ortográficas, em 1849. Ele era um sábio, muito culto. Antes de qualquer coisa de espiritismo, já tinha publicado todas essas obras. Algumas dessas, segundo algumas pessoas, são usadas na França ainda, se não todo, pelo menos em parte. Ainda são usadas até hoje, obra dele publicada no século XIX. Ele casa em 6 de fevereiro de 1938
com a Nelly Gabriele Bouvet. Um detalhe, também filha única. Foi em 1854 que eu ouvi falar pela primeira vez das mesas girantes, conversando com os professores, tira para o computador. Por que eu falei filho único? Filha única, filho único, ela filha única, eles não tiveram filhos. Então não tinham herdeiros, nem sobrinho, nem filhos e nem sobrinho. É verdade que no princípio do século XX apareceu um cara na França dizendo sobrinho, bisneto e tal, tentando reivindicar os direitos autorais, mas a justiça francesa não tomou conhecimento e não apareceu. Então é interessante, ele não tinha filho, tinha sobrinho e nem ela. Significa que não tiveram herdeiros. Por quê? A função deles foi trazer o pedido dele, especialmente da Nelly para colaborar com ele. Então não precisava, não era a função dele formar uma família. Essa encarnação dele não tinha como objetivo formar uma família. Essa questão da mesa girantes também precisa a gente lembrar o que era nessa época, lembrar, pelo menos tentar visualizar como era nessa época na França. Lá não tinha televisão, naquela época não tinha rádio, então não tinha programa do Gugu, não tinha futebol, não tinha Faustão. Então qual era a diversão do pessoal no domingo? O que o pessoal fazia no domingo de descanso? O pessoal ia na casa dos outros, geralmente era a casa do crente, fazer aqueles saraus. Então iam, alguém tocava uma música, outro cantava, declamava, os homens ficavam numa sala, fumando, que era a prática, e a mulher na outra sala também, separado, claro. As mulheres não iam se meter na conversa dos homens, não podia. As mulheres no outro lado e os homens conversando. Essa era a distração do pessoal ao domingo visitando as famílias. Aqueles que têm mais tempo de vida, deve se lembrar também que o interior tinha muito disso. Quando era garoto, tinha muito disso. Meus pais iam visitar o outro sem avisar, porque não tinha telefone, não tinha nada, simplesmente chegava lá. E se a pessoa saísse, aí batia na porta e voltava, sem problema. Então ia e chega lá, era uma mesa farta, um café, bolinho, etc. Bolinho de chuva, sempre não podia faltar, né? Ou bolinho de açúcar, como diz alguns. Sempre isso, não podia faltar na casa de ninguém. Então isso já acontecia nesse século passado, meados do século passado, no interior de São Paulo também. Então isso era comum na França. Então surgiu, nessa época, também, você sabe como chamamos as mesas girantes. As pessoas colocavam a mão por uma mesinha, aquele tipo daquela mesinha, e a mesa se movimentava. Com o tempo, as pessoas começaram a fazer perguntas, e as mesas respondiam através de barulho, de pancada. Sim ou não? Uma pergunta absurda e a mesa respondia sim ou não, se era verdade ou não. Mais tarde, alguém teve a ideia de colocar um alfabeto e fazer uma pergunta e a mesa caminhava na direção da letra. Então formava-se frases, toda dificuldade, não tinha espaço, até formar frase, até agora. Depois, mais tarde, descobriu-se então da possibilidade de pegar uma prancheta, ou uma cesta, e colocar um lápis fixado nessa prancheta, nessa mesa, e o pessoal botava a mesa, a mão nessa cesta, na prancheta, e ela escrevia. Então formando frases, foi mais fácil. E depois, mais tarde, descobriu-se que se colocasse o lápis na mão da pessoa, podia escrever da mesma forma. E a prancheta era um apêndice, assim como a mão também era um apêndice. Agora um detalhe, que hoje ainda a gente vê alguns centros espíritas, as pessoas, ele vai fotografar a mensagem, a pessoa faz uma pilha de lápis, aponta o lápis, fica lá. Então fala, não, Kardec fazia com lápis, tem que fazer com lápis. Por que Kardec usava lápis naquela época? Porque não tinha estenográfico. Na época de Kardec não tinha nem a pena metálica, era a pena de ganso, ou aqueles maridos pena de pavão. Olhava a pena e escrevia. Agora você imagina como é que o pessoal fazia para. Então era lápis. Mas o Chico usava lápis. Quando o Chico começou, também não tinha estenográfica. Então hoje, com estenográfica, não há porquê nós ficamos aí apontando o lápis, quebrando a ponta,
Você pega historiográfica, você pode até ter uma de reserva de acabar a tinta, mas é muito mais prático, muito melhor. Mas tem gente que ainda diz que tem que usar lápis porque na época de Kardec usava os lápis. Paulo não tem. Bem, então ele ouviu falar desse problema das mesas girantes e ele ouviu desse senhor Fautier de frase. Ele responde depois disso. Isso eu repliquei. Ele disse que as mesas respondiam perguntas, que a mesa era inteligente. Ele disse, isso eu repliquei uma outra questão. Crerei quando ouvir e quando se me tiver provado que uma mesa tem um cérebro para pensar, nele para sentir e que possa se tornar sonâmbulo. Até lá, permite que nisso não ver, senão uma história de fazer dormir. Ele era um cérebro, em princípio. Depois, no ano seguinte, em 1855, era o começo de 55, quando o senhor Carlotti tinha um amigo de 25 anos e me entreteve questionando durante quase uma hora. Aí depois ele começou, ele foi ver e ele percebeu que havia alguma coisa diferente. Que isso aí era muito sério. Então ele começou a fazer pesquisa e levar a sério. Então quando ele começou a fazer pesquisa, todas as reuniões que via, tornavam-se reuniões sérias. Porque tinha antes, a turma brincava, a partir de que ele se aproximou, todas as reuniões que via eram sérias, mas havia outro grupo também, tão sério quanto ele, que faziam também perguntas sérias. Então, quando esse jeito se propôs a estudar, levar avante, ele recebeu uma série de cadernos, um pacote de cadernos, cheio de perguntas e respostas. Então, ele pegou esses cadernos, catalogou, colocou em ordem, fazendo perguntas, e depois ele usou aquelas vazios que ficavam, aquelas dúvidas, distribuía para vários centros espíritas de Paris e outros centros espíritas que não havia ainda, mas grupos que se reuniam, geralmente em casa de família, e fazendo as perguntas para completar. Então aí ele completou todo o conhecimento. E alguns médicos, vários médicos colaboraram com ele, mas tem dois que foram principais. Volto mais uma vez com o meu francês, senhora Camille Maison e Cecília Baudin. É interessante, dos médicos que ficaram conhecidos, só tem mulher. E a maioria eram mocinhas. Inclusive essas duas meninas, Baudin, depois que foi codificada a doutrina, elas desapareceram, casaram, mudaram, não tiveram mais nenhuma participação. E ele fala uma frase, está em obra Botman, que é importante a gente ter sempre em mente isso aqui. Nós, que somos espíritas, não podíamos jamais esquecer dessa frase que ele coloca. Um dos primeiros resultados de minhas observações foi que os espíritos, não sendo outros, senão as almas dos homens, não tinham a soberana sabedoria, nem a soberana ciência, que o seu saber estava limitado ao grau de adiantamento e que a sua opinião não tinha senão valor de uma opinião pessoal. A verdade é conhecida, essa verdade é conhecida desde o princípio, me preservou o grande escolho de crer em sua infalibilidade e me impediu de formular teorias prematuras sobre os gêneros de um só ou de alguns. Está no livro Aulas Póstumas, na segunda parte. Por que ele fala isso aí? Por que são os espíritos? Então, a alma dos encarnados que já perderam o corpo. Porque nós também somos espíritos. Nós somos espíritos. A diferença é que nós estamos encarnados no corpo físico. Então, a ideia deles não é muito diferente da nossa. Claro, existem espíritos bem superiores àqueles que colaboraram com Kardec na codificação da doutrina, eram espíritos superiores, mas não quer dizer que todos os espíritos que comunicam são espíritos superiores. Quando nós encarnamos, nós vamos continuar sendo o que nós somos. Então, a nossa opinião não vai diferir muito do que nós temos a opinião hoje. Talvez a única diferença é que a gente ficar com a luz apagada, a gente vê luz. Quando acende a luz, nós vemos as pessoas. Quando encarnamos, vai ser mais ou menos igual. Nós vamos abrir os nossos olhos, vamos chegar um pouquinho mais. Mas as nossas ideias serão as mesmas que temos hoje. Não é diferente. No dia 18 de abril de 1857, ele publica a primeira edição do Livro dos Espíritos. Essa capa
do livro que o Canuto de Abreu editou no centenário do Livro dos Espíritos. É o livro original, colocou o livro original da primeira edição, que tem 501 perguntas. E esse livro é interessante porque ele tem em francês e tem em português. Então, quem conhece o francês dá para ler. A primeira edição sai com 501 perguntas. A pergunta número 1 continua igual, mas a 501 passou para 1017. Então ele tem, na verdade ele tem mais ou menos 1.300. Mas numeração sim, tem 1017 perguntas que tem no Livro dos Espíritos. O que nós usamos aqui no Brasil, todas as traduções que nós temos aqui, ela foi feita da segunda edição francesa, revisada em 1860. Mas um detalhe interessante, naquela época que não havia internet para divulgar, não havia televisão para divulgar, não havia nem rádio. Em 1865, Kardec publicou a 13ª edição. Veja o sucesso que fez o Livro dos Espíritos. Em 65, na 13ª edição. Qual livro editado que consegue fazer isso? Em pouco tempo, fazer 3 edições. Isso aqui ele fez lá na França, em francês. Agora, se nós considerarmos as várias edições que tem, ver quantos livros ele tem no Livro dos Espíritos. Mas em janeiro de 58, ele lança a Revista Espírita. Kardec pretendia fazer um jornal, uma revista, um jornal, para fazer pesquisa. Ele lançar ideias novas, recolher ideias. Ele queria fazer o jornal, estava querendo um patrocinador. O Espírito falou para ele: é melhor que não tem ninguém. Então ele lançou com uma cara e coragem, em janeiro, essa revista. Nunca mais parou até o seu desencarne. E é muito interessante, tem muita coisa nessa revista que é bom a gente ler. Essa aqui é uma edição da Excel, a tradução, são 13 volumes, são 12 volumes. Seria interessante que todo mundo adquirisse. Veja, são 12 volumes da revista, não fica barato. Eu tenho essa revista, como é que eu consegui? Lá no nosso grupo, nós fizemos um consórcio. Então a gente pagava uma mensalidade e sorteava, cada mês sorteava uma coleção. E eu acabei pegando a minha coleção, que de outra forma eu também não teria condições de comprar. Por isso que eu tenho essa coleção, e é muito importante, muito interessante que a gente tenha essa coleção para ler, para estudar, para analisar. Um detalhe interessante, que no mês de junho de 68, ele publica essa nota. O Eco da Leitura, Monitor de Pesquisa no Brasil, publicado mensalmente na Bahia, em língua portuguesa, 60 páginas por exemplar em 8º, sob a direção do Dr. Luiz Olímpio Pé de Menezes, membro do Instituto de História da Bahia. Esse é o primeiro jornal espírita do Brasil. Não existe mais, mas foi o primeiro jornal espírita editado no Brasil. Um detalhe que estava passando. Por que não colocar o livro, modernizar e Allan Kardec? E por que Allan Kardec? Quando ele foi publicar o livro, ele imaginou: o livro não é meu. Por isso que o nome, inclusive, é Livro dos Espíritos. Ele não era autor. Aí ele foi comunicado, foi falado para ele, os mentores falaram para ele, os espíritos falaram, que numa encarnação que ele teve entre os druidas, na Gália, ele tinha o nome de Allan Kardec. Como era um livro dos Espíritos, ele resolveu colocar o pseudônimo dele, Allan Kardec, até para não fazer confusão com os livros que ele já havia publicado antes como professor. Até porque também ele não recolheu nenhum direito autorais desses livros que ele editou. E no dia 1º de abril de 58, ele funda em Paris a primeira sociedade espírita regularmente constituída sob o nome de Sociedade Parisiense dos Espíritas, cujo objetivo exclusivo era o estudo de tudo que pode contribuir
para o progresso da nova ciência. Aqui também há um detalhe interessante na registro dessa instituição. Naquela época estava sabe, o governo, a ditadura do Napoleão III. Para qualquer sociedade que fosse constituída, precisava, além da assinatura, da autorização do prefeito da cidade, precisava do ministro do interior. Mas o prefeito da cidade era mais fácil, embora Paris não fosse uma cidade pequena. Depois precisava do ministro do interior. Normalmente demorava um ano para quando conseguia essa autorização. Aí, coincidentemente, pouco antes dele, quando estava organizando, o Napoleão nomeou para ministro do interior o general. E o general era simpatizante da doutrina e de vez em quando ele ia participar das reuniões de Kardec. O documento chegou na mão do general, imediatamente ele assinou, e em 15 dias foi todo o documento pronto, a sociedade pôde ser constituída. Um detalhe, logo depois o general foi destituído do cargo. Então talvez a função dele tivesse sido só mesmo para legalizar a sociedade parisiense. Esse general, ele quase não aparece, poucas vezes dá para ver o nome dele, mas é um general que participava lá e que foi com o ministro do interior para facilitar a legalização da sociedade parisiense. Aí nesse meio tempo, ele publica o Livro dos Médios, 1861, janeiro de 61. O Evangelho segundo o Espiritismo, em abril de 64. O Céu e o Inferno, em agosto de 65. E a Gênesis, em janeiro de 68. É um detalhe interessante que a gente tem que observar. Teve uma época em Kardec que teve 2 empregos, porque ele não alteria nada da doutrina espírita. Chegou a ter 2 empregos. Ele mantinha a revista espírita que saía mensalmente, não falhou nenhum mês. Se vocês tiverem a curiosidade de adquirir ler a revista espírita, vocês vão observar que ele lia todos os livros e jornais que fizessem qualquer referência ao espiritismo. Ele respondia a todos aqueles que faziam a referência, ou agradecendo, ou posicionando a posição do espiritismo. E nesse meio tempo, ele publicou todas essas obras. Um outro detalhe, não havia computador naquela época. Como eu disse, era lápis, era feito à mão, e muitas vezes com pena de câncer. Ele fez tudo isso nesse período. Durante o tempo que teve encarnado, nunca a revista deixou de sair no dia certo, entregar na gráfica todo o material no dia certo, escrito à mão. Como que ele conseguia fazer isso? É difícil. Um detalhe, ele participava de todas as reuniões da sociedade parisiense e ele visitava os grupos espíritas que havia. E chegou inclusive a fazer viagens para fora. Então o homem realmente era um prodígio. Por isso nós precisamos realmente reverenciar a figura do Kardec pela doutrina e pelo trabalho, pelo exemplo de trabalho que ele trouxe para nós. Mas, para nós gravarmos também alguns tópicos, alguns pensamentos que nós vamos encontrar nos livros espíritas. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Porque se não for isso completo, que deixa de ser Deus. Tem alguém superior a ele. Então, para que ele seja Deus único, tem que ter tudo isso no máximo. Porque senão tem alguém superior. E em relação a nós, somos espíritos. Os espíritos rebeldes temporariamente envolvem o material perecível, cuja destruição pela morte é restituída e legada. E esse é um detalhe. Com a morte, nós somos libertos das cadeias que encontramos. Tá. A morte é a libertação do espírito. Muitas vezes as pessoas temem tanto a morte, mas aí é a libertação. Aí nós seremos livres. Então não há por que nós tememos a morte, porque a vida real é a vida do espírito. É interessante que às vezes nós temos medo da morte, e quando
vamos reencarnar em geral também, nós temos medo de reencarnar por aquilo que nós vamos encontrar aqui, vamos passar aqui depois. A alma possui a sua individualidade antes de encarnar, conserva depois de se haver separado do corpo. Nós éramos seres independentes e vamos continuar com a nossa individualidade depois de voltarmos ao plano espiritual. A vida espiritual, que é a vida real. A moral dos espíritos superiores se resume, como do Cristo, nessa máxima evangélica: fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. Isto é, fazer o bem e não o mal. Esse é o detalhe importante também. O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, preexistente e sobrevivente a tudo. Isso aqui é temporário. O mundo real é o mundo dos espíritos. Então, por mais longa que seja a nossa vida, como Neymar, Dercy, etc., acabou. Vai morrer, vai desencarnar, mas vai continuar vivendo, porque lá é a vida real. A vida do espírito é a vida real. O mundo espiritual é o mundo real. Isso aqui é passageiro. Nós precisamos colocar isso na nossa cabeça. Isso aqui é passageiro. Vivemos o melhor possível, fazer o bem maior que deve fazer, o máximo que deve fazer, mas é temporário. Quanto melhor nós vivemos, melhor vamos nos encontrar depois de volta às nossas casas, ao nosso mundo real. Também esse aspecto bastante interessante em termos de regeneração da humanidade. Às vezes nós vemos aí previsões catastróficas, estamos falando aí em 1912, calendário Maia, etc., e outras coisas piores. Mas veja que foi escrito no século XIX, no século XIX. Tudo segue a ordem natural das coisas e jamais serão invertidas as leis imutáveis do Criador. Não há milagre nem prodígio, nem coisas sobrenaturais no sentido que se dá a essas palavras. Não acrediteis, entretanto, que o mundo acabe materialmente. Ele progrediu desde o primeiro dia e deve progredir indefinidamente. A humanidade é que atingiu o destino de transformação e a Terra vai elevar-se na hierarquia do mundo. Nós estamos passando por transição. Aliás, desde que o mundo foi criado, ele está passando por transição, ele está sempre evoluindo. Ele deixa bem claro que o espírito não retrograda. Na pior hipótese, ele estaciona. Nós reencarnamos para progredir, para evoluir. Se não conseguimos, nós estacionamos. Mas, em geral, nós evoluímos ainda um pouquinho só em cada encarnação. Em cada encarnação, cada ciclo, o mundo está melhor. Nós hoje estamos melhor do que nós éramos na encarnação passada. E nas anteriores também. Porque faz parte da evolução. Porque nós encarnamos realmente para progredir. Não é o fim do mundo material que se aproxima, mas o fim do mundo moral. É o mundo velho, o mundo dos preconceitos, do egoísmo, do orgulho e do fanatismo que esboroa. Cada dia ele está um pedaço. Então, quando se fala em fim do mundo, é fim de situações. Nós estamos passando o mundo de expiação em prova e vamos entrar no mundo de regeneração. Quando vai ser, vai depender de nós também. Quanto mais nós fizermos, o mundo vai ser melhor. Quanto mais rápido nós progredirmos, melhor também o mundo vai progredir. E essa é uma frase também importante, que está no túmulo do Kardec lá em Paris. Nascer, morrer, renascer, viver e progredir sempre. Tal é a lei. É a lei de Deus. Não é a lei dos espíritas, nem dos espíritas. É a lei de Deus. Nascer, morrer, renascer sempre. Já vivemos antes, estamos vivendo agora e vamos voltar, se tivermos condições aqui na Terra. Senão, ou vamos para um mundo melhor, que é meio difícil, ou vamos para um mundo mais atrasado, que é bem provável.
vai depender de cada um de nós, daquilo que nós fizermos. E um detalhe, que os Espíritos chamam a atenção da doutrina, para que nós valorizemos aquilo que nós estamos vivendo. Muitas vezes nós estamos passando dificuldade, como nós pedimos essa dificuldade, para que através dessa dificuldade nós pudéssemos progredir um pouco mais. Então estamos vivendo aquilo que é melhor para nós. Mas em geral, nós não valorizamos. Em geral, nós valorizamos o que é dos outros e não nós. Então eu tenho aqui uma frase que é bastante interessante. Sofremos muito com o pouco que nos falta e gozamos pouco com muito que temos. Nós temos que sempre valorizar aquilo que a gente tem e não aquilo que nos falta. Se a gente começar a valorizar o que nós não temos, nós vamos deixar de viver. Nós começamos a valorizar aquilo que está faltando para nós, não aproveitamos nem aquilo que nós temos, em qualquer sentido, no aspecto físico, moral, material, em qualquer coisa. Precisamos valorizar sempre aquilo que nós estamos vivendo no momento. Essa frase, como eu não sou inglês, eu pior que o francês, daí quem que disse essa frase. Então essa é a figura do Allan Kardec, e segundo Camille Flammarion falou no túmulo dele, no seu desencarne, é o bom senso encarnado. Ele é um exemplo para nós, e hoje, 3 de outubro, que é dia do seu aniversário, devemos reverenciá-lo, acima de tudo procurando vivenciar aquilo que ele trouxe para nós, o seu ensinamento. Lembrando que os ensinos dos Espíritos não é diferente dos ensinos de Jesus, que amar a Deus por todas as coisas e o próximo para si mesmo. Se fizermos isso, tenha certeza que nós voltaremos numa outra encarnação bem melhor do que nós viemos hoje, agora. Então cabe a cada um de nós trabalhar para que na próxima encarnação a nossa situação esteja bem melhor. Muito obrigado e boa noite a todos.